Pessoal, a aula de hoje é sobre exercício físico para populações especiais. Se vocês têm alguma pergunta que vocês já queiram colocar aqui nos comentários, já vou deixar aberto, depois eu fecho ele um pouquinho. Gente, seguinte, boa noite, Dr. Tyler. Bom, gente, para quem não me conhece, eu sou a professora Salime, eu também sou coordenadora de 3 pós-graduações da PhysioWorks e hoje estou aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho sobre treinamento físico para populações especiais. Hoje, gente, a gente vai conversar um pouquinho de uma maneira um pouco mais superficial. Boa noite, Cíntia. Porque a ideia é, com o passar das aulas, nós começarmos a entrar um pouquinho em cada doença crônica e assim, então, proporcionar uma segurança e proporcionar uma capacidade diária que vocês consigam atuar com esse público em geral. Eu vou começando aqui, mas quem for entrando, sejam bem-vindos. A live depois fica gravadinha para vocês conseguem assistir depois também, tá? Então, gente, vou me apresentar para quem entrou agora e não pegou o início. Meu nome é Salime Lisboa, eu sou professora de Educação Física, formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente eu sou professora também na Faculdade Sojipa e realizei mestrado, doutorado e especialização em Ciências do Movimento Humano e Fisiologia do Exercício. E hoje eu tô aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho então sobre exercício físico para populações especiais. O objetivo da aula de hoje, pessoal, o objetivo dessa live é que consiga proporcionar para profissionais da ciência do movimento, profissionais da área da saúde, uma capacidade também que nós consigamos trazer para vocês conceitos que possam nortear o treinamento físico para essas populações e para que vocês se sintam seguros, tanto de forma teórica quanto de forma prática, a prescrever e conduzir uma periodização e conduzir uma boa aula com segurança e qualidade para os alunos de vocês, para os pacientes de vocês, certinho? Então, gente, primeiro de tudo, eu quero ver com vocês e quero conversar com vocês sobre o cenário clínico que nós temos hoje em dia na parte mundial. Então, primeiro de tudo, eu sempre questiono sobre essa temática se vocês têm noção do que é uma pessoa que está dentro, um indivíduo que está englobado como uma população especial. Então, quando a gente dialoga muito sobre o treinamento físico para esse público em específico, o que o profissional tem que ter clareza é que é um grupo de pessoas, que estão numa condição clínica especial. Então, que pode ser que seja necessário e que essas pessoas requeram um pouco mais de uma perícia, uma supervisão, de alguma situação clínica que pode vir a impactar na sua vida de forma geral. O que a literatura traz hoje em dia é que as pessoas que estão dentro desse público, não necessariamente com risco de mortalidade ou alguma outra questão, mas que podem vir a desenvolver alguma outra doença ou algo que possa vir a prejudicar o seu dia a dia, inicia-se com idosos, pessoas em situação de obesidade, hipertensão, dislipidemia, síndrome metabólica, as mais diversas doenças crônicas que com o passar do tempo e principalmente também com o envelhecimento, com algumas questões de hábitos de vida, possam vir então a impactar na saúde de uma maneira geral, seja nas variáveis de aptidão física, seja em variáveis de aptidão física também relacionadas à saúde. Então hoje, gente, a nossa ideia é como nós podemos visualizar o exercício físico dentro desse cenário clínico e como que ele pode se tornar uma ferramenta terapêutica que venha então a somar e venha a ser um dos pilares também de tratamento dessas doenças. O que a literatura traz, pessoal, tanto de forma teórica também como de forma prática, hoje eu vou falar dos dois lados, tudo que eu vou comentar aqui com vocês é para que seja possível levar para a prática também. A literatura ela traz o exercício físico para populações especiais
como um remédio, como uma droga, né? Uma droga, no caso, positiva. Mas antes de tudo, antes de qualquer questão que a gente venha falar sobre o remédio ser sobre o exercício físico ser um remédio, é que nós temos que pensar da seguinte forma: quando nós estamos doentes, nós tomamos uma medicação em busca da melhora. Da mesma forma, então, essa medicação ela vai ter uma dosagem, ela vai ter uma frequência por um determinado tempo até que eu alcance a minha cura. O exercício físico também pode ser visto nesse formato. Só que aqui, pessoal, é uma questão que se encontra muito na prática. Diferente dos fármacos que nós utilizamos, o exercício físico ele não pode ser cessado, tá? Então, antes da gente começar qualquer outra questão de diálogo quanto ao exercício físico ser uma forma medicamentosa de cura ou de melhora de alguma variável dentro das doenças crônicas, é imaginar que eu vou usar essa dosagem e cada doença crônica tem uma dosagem, tem uma variável que interessa mais na prescrição ou não. Só que ao melhorar, diferente do que se tem de viés da parte do treinamento, dos remédios, não pode ser cessado, tá? Isso já tem que ser passado direto para os pacientes de vocês. Então, o que a literatura traz é que sim, hoje em dia, cada vez mais, o exercício físico ele se tornou um dos pilares para tratamentos das mais diversas doenças crônicas, sendo então considerado uma droga medicamentosa que pode também ser dosada e pode ser conduzida para que se alcance os mais diversos benefícios. Na parte de benefícios do exercício físico ser ou não uma forma medicamentosa e um pilar de tratamento, se dá pela questão de que ele consegue atingir uma vasta gama de desfechos de forma muito semelhante aos medicamentos dessas doenças crônicas que eu comentei anteriormente, que pode ser diabetes, hipertensão, dislipidemia, síndrome metabólica, entre outras. O que acontece, pessoal, é que o exercício físico ele consegue por si só, quando bem prescrito e bem organizado, combinar e promover efeitos preventivos de ordem sistêmica e multifatorial. E diferente da parte medicamentosa, é que o exercício físico ele tem raros efeitos adversos. Claro, nós podemos, quando mal prescrito, atingir questões maléficas, né, podem trazer alguma dificuldade diária, mas quando bem prescrito, além de forma preventiva, além de atingir de forma sistêmica, ele ainda tem diversos benefícios e também raros efeitos negativos, além de tudo, de possuir um baixo custo. Claro, com acompanhamento, né, sempre terá um custo, mas quando comparado, principalmente de parte de governo, quanto a prevenção nos traz da parte de exercício físico comparado com a parte medicamentosa da parte de farmacêutica, é um custo muito mais baixo. Então, hoje em dia, o exercício físico, ele consegue sim se assemelhar à medicação, porque ele promove a redução de mortalidades associadas às doenças crônico-degenerativas. Dentro dela, todas as que eu citei anteriormente, e principalmente onde os estudos vêm mais impactando e mais alcançando as mais diversas questões de benefícios, principalmente com a diabetes mellitus tipo 2. A ação, pessoal, do exercício físico para essas doenças, ela é dada por uma dosagem e também por uma individualidade dos nossos pacientes e alunos. Então, a gente pode pensar que, por exemplo, uma sessão de exercício, então uma unidade de treinamento, vai ser uma dose dessa medicação. Só que quando nós vamos prescrever e organizar isso, é muito importante que nós pensamos para os nossos pacientes, para os nossos alunos, o tipo de exercício que nós estamos prescrevendo e estamos orientando, o volume dessa prática, a intensidade e também a frequência semanal. Essas 4 variáveis são hoje em dia vistas como as mais importantes no momento de prescrição de treinamento para essa população. Para que com isso, pessoal, nós consigamos então alcançar realmente uma supercompensação no treinamento. Se liga muito à supercompensação, ou também conhecida como a síndrome da adaptação geral, quando se pensa em alto rendimento, o que é extremamente bem conduzido. Porém, quando se trata de doenças crônicas, no mesmo formato, nós temos que pensar em estímulo, exaustão pós-treino, para se conseguir então uma supercompensação e assim melhoramento do condicionamento nesse período de recuperação. Isso de forma contínua, juntamente com os outros pilares que se tem hoje em dia na parte de prescrição de treinamento para populações especiais.
Logo então, o nosso exercício, ele vai ser uma dose que vai ter uma resposta por um determinado tempo para essa pessoa. Tanto quanto, numa forma crônica, o somatório dessas pequenas doses vão ser administradas ao longo do tempo juntamente com a medicação desse indivíduo, possuindo então assim uma capacidade de tratamento dessa doença. E antes, pessoal, de qualquer questão, de qualquer atuação dentro dessa área com essa população, é muito importante, isso vai para todas as áreas, todos os inícios de treinamento, mas mais ainda para populações especiais, é uma boa condução de uma anamnese clínica, né? Essa população é muito difícil iniciar um treinamento sem isso, até porque nós estamos envolvendo também muitos fármacos que têm uma ação fisiológica que pode vir sim, quando não bem prescrito, não bem conduzido, pode levar a alguns riscos no treinamento. Então a anamnese, pessoal, para quem não está ainda na área, para quem está montando sua anamnese clínica ainda, ela é uma espécie de entrevista que você vai fazer com o seu paciente ou com o seu aluno, feita pelo profissional, então que vai conduzir, que quer conhecer esse indivíduo, a fim de conhecer uma série de questões que vai ajudar o profissional a entender o estado de saúde atual e o quadro clínico deste aluno. Então, dentro disso, pessoal, é muito importante que se busque a identificação do paciente. Então, nome, idade, endereço, contato de emergência, gênero, profissão, a fim de que você saiba as questões básicas do seu aluno, seguindo para a observação da doença e da condição de saúde. Então, é extremamente importante que vocês tenham noção de que doença, né, que vocês estão tratando, dentro dessas questões, o que é, né, cada doença, como ela impacta de forma fisiológica no seu aluno, até para você conseguir realmente, então, ter condições de prescrever aquelas variáveis que eu citei anteriormente, volume, intensidade, frequência adequada para essa questão, para essa doença crônica. E também é importante que você compreenda outros fatores que podem vir a intervir na saúde no estado físico. Consumo de álcool, consumo de cafeína, como é a qualidade de vida geral, qualidade de sono, qualidade de saúde mental. São várias questões que podem vir então a somar na parte de continuidade do treinamento, prevenção e também tratamento desta pessoa. Gente, daqui a pouquinho eu dou uma olhadinha nas perguntas ali e vou respondendo para vocês, tá? Então, pessoal, nesse formato então de parte básica de anamnese para doenças crônicas, após isso, é muito importante que nós façamos um mapeamento funcional dos sistemas dessa pessoa. Então, quem for atuar com pessoas que estão em situação de doenças crônicas, é muito importante a solicitação de exames de forma renal, cardíaca, imunológica. É importante que vocês tenham para comparação posterior, até para vocês conseguirem mostrar o trabalho de vocês, né? Mostrar todas as melhorias, mostrar o que vocês realmente estão impactando na vida dessa pessoa, porque nós sabemos muito bem que a procura, ela vem por saúde, mas sempre vem uma procura junto com a questão estética, e a estética às vezes necessita de uma questão muito mais multifatorial, e não é a culpa de vocês, talvez não conseguir alcançar uma questão estética, porém, tendo esse acervo de mapeamento funcional de saúde, vocês conseguem depois levar para onde vocês todas as outras áreas de melhoria e assim então conseguir realmente fidelizar o cliente. Além disso, pessoal, eu sempre dou de dica para quem vai para essa área, para quem quer atuar com esse público. É muito importante que vocês tenham um conhecimento básico, ao menos, das medicações e saibam no que essa medicação pode impactar e também demais complicações, na parte de uma prevenção terciária já, do que esse aluno pode vir a ter durante uma aula. Não é algo que possa acontecer sempre, mas é importante que vocês tenham noção de sintomas e questões que podem vir a trazer um momento de emergência para os alunos de vocês, certo? Aí, gente, após isso, é muito importante que vocês tenham um diálogo bem aberto com os alunos de vocês. Programação, treinamento, alternativas, para que se consiga na prescrição, claro, somar toda aquela questão de tópicos importantes no treinamento, mas também seja possível promover para o aluno de vocês
um treino que realmente seja realizado, né? Nós sabemos que muito é importante se realizar o treinamento, mas nada melhor do que, além de impactar na parte de saúde, estética e todas as variáveis que compõem essas questões, conseguir impactar também da pessoa estar se divertindo e realmente conseguir ter uma continuidade, uma aderência ao treinamento. Bom, gente, com essa parte básica de compreensão de como está o cenário clínico atual, de compreensão de organização básica de anamnese, e depois, se alguém quiser, pode entrar em contato conosco. Eu tenho alguns formatos, eu tenho algumas ideias do que pode ser realizado, de perguntas a serem feitas. Nós entramos numa parte muito de pensamento realmente da educação física como área da saúde. Nós sabemos que a educação física é área da saúde, mas ainda mais quando nós atuamos com esse público, nós temos que nos postar como. Então, é muito importante que dentro dessa condição clínica, o profissional de educação física que for ministrar as aulas para esses alunos em situação de doenças crônicas, solicite autorização médica, certo? O sedentarismo, ele é um fator de risco, certo? Para esse público, e o início do exercício físico também. Então, alguns indivíduos, não são todos, mas alguns indivíduos, eles podem estar sob um alto risco sobre qualquer modalidade de exercício, seja em baixa intensidade, média ou alta. Então, é muito importante que vocês tenham, juntamente com a solicitação da anamnese, da parte de fatores, e na parte geral corporal, também solicitar alguns testes básicos. Como, por exemplo, nós temos o teste máximo em esteira, os eletrocardiogramas de esforço, sempre lembrando, pessoal, que esses eletros, muitas pessoas às vezes nos trazem algum eletro realizado em algum último momento, mas eles têm validade de 1 ano. Então, ao iniciar com vocês, é muito importante que vocês tenham essas questões muito recentes, para que realmente vocês consigam entrar com o viés do exercício físico como tratamento também, como um dos pilares do tratamento e não só a prática física por realizar. Alguma dúvida até então, pessoal? Posso seguir? Deixa eu dar uma olhadinha no que vocês falaram até então. Vai subindo o coraçãozinho aí, gente. Vai subindo o coraçãozinho. Gente, o que nós vamos fazer agora, tá? Agora subiu o coraçãozinho. Aê! Nós vamos entrar um pouquinho no cenário clínico, nas doenças crônicas que mais têm sido encontradas tanto na parte de literatura quanto também na parte prática, tá? Eu vou dar uma leve relembrada de parte fisiológica no que é cada doença, mas de uma parte bem fácil de compreender. E eu vou dar uma ideia do que tem sido realizado de forma prática no dia a dia de treinamento, certo? Começando então, pessoal, a diabetes mellitus tipo 2, acredito que hoje em dia ela é considerada uma questão de desafio de saúde pública, porque ela está com uma prevalência cada vez mais crescente e ela vem de questões muito derivadas, né? Então é uma questão muito grande, muito crescente, cada vez mais, e se dá por diversas questões da nossa sociedade atual. Então, para quem não se lembra, pessoal, a diabetes mellitus tipo 2 ela é caracterizada por uma redução na parte de secreção da insulina, da resistência à insulina. E a insulina por si só, ela é um hormônio que ela é responsável pela redução da glicemia corporal. Então ela promove toda a parte de entrada de glicose nas nossas células. A insulina, ela exerce um papel central na regulação da homeostase da glicose. Ou seja, se a gente está com uma questão de dificuldade neste ponto, vai ocorrer toda uma questão corporal de reorganização sendo necessária. Muito se fala, né, de que fiquei com diabetes por comer muito doce. Não, pessoal, né? Não é isso. É o que se tem de forma popular por esse aumento, né, da parte de glicose. Mas a diabetes ela se dá por diversos fatores, principalmente por um grande acúmulo de gordura corporal, certo? Em pontos específicos que podem dificultar ou não alguma parte de carreamento de algumas questões em enzimas e hormônios corporais. Da parte de recomendação de exercícios físicos para essas pessoas, gente, é recomendado, antes de tudo, antes de qualquer outra questão que eu possa vir falar aqui para vocês, tanto na parte de doenças crônicas quanto pessoas que não estão com doenças crônicas, é recomendada a prática de exercícios físicos. E hoje a Organização Mundial da Saúde,
ela traz como viés, antes de qualquer prescrição física, uma frase que é muito interessante, que é a frase mexa-se. Então, hoje em dia, por mais que a gente saiba e que eu vá trazer para vocês algumas ideias de recomendações, antes de qualquer coisa mexa-se. Faça o que dá prazer para você. A gente chegou num momento de sedentarismo tão grande populacional em que as recomendações, elas existem, as diretrizes também existem, mas cada vez mais se solicita que a pessoa pelo menos realize uma atividade física, uma caminhada, algo que ela goste, para que com o tempo consiga-se então periodizar, estruturar, planejar e realmente montar um treinamento. Então, dentro da diabetes, pessoal, a American Diabetes Association, ela vem trazendo cada vez mais estudos nessa área, é uma lacuna muito grande, mas que está sendo muito estudada há pelo menos uma década ou mais. Se traz como dica priorizar o treinamento aeróbico, o que não quer dizer que o treinamento de força não vai trazer benefícios também, mas se dá de dica priorizar treinamento aeróbico, no mínimo 150 minutos semanais de uma atividade física aeróbica de intensidade moderada, mas que podem ser distribuídos em dias semanais também. Pelo menos 3 dias na semana, sendo não dias consecutivos. Seria melhor tendo dias, não deixar ter mais do que 2 dias consecutivos sem treinamento, certo? Além disso, é possível, claro, o aumento da intensidade de forma vigorosa intervalada, e assim então essa diretriz poderia ficar em torno de 75 minutos semanais. Mas antes de qualquer coisa é um mexa-se, né? O que a organização já vem trabalhando e vem propondo aí já há uns 2, 3 anos. O treinamento de força, pessoal, mesmo que se seja solicitado priorizar o treinamento aeróbico, é possível realizar o treinamento de força, é possível também o treinamento combinado, é possível as mais diversas questões. Mas de forma de diretriz, se vai seguir um treinamento de força como sendo a prioridade na parte física e na organização semanal, realizar pelo menos de 2 a 3 vezes de qualquer intensidade. Seguindo lá, gente, saindo um pouquinho do diabetes, agora a gente vai para a parte de dislipidemias. Para quem não sabe ou não se recorda o que é uma dislipidemia, ela é caracterizada pela presença de níveis elevados de lipídios no sangue, né? Ou seja, gordura no sangue, uma forma bem fácil de compreensão. E a dislipidemia, pessoal, nada mais é do que aquela conhecida aterosclerose, né? Então é um entupimento das artérias que pode vir a trazer uma aproximação de algum acidente vascular cerebral, alguma questão cardíaca, algum problema circulatório, e também está fortemente ligado com alguns hábitos de saúde também. A recomendação da parte de exercício físico para essas pessoas também se dá pela priorização do treinamento aeróbico. Uma frequência de 3 a 5 dias na semana, buscando, pessoal, esse aumento de vezes semanais, maximizar o gasto calórico. Então esse aqui é um foco bem grande em parte de gasto calórico, diferente não só ligado ao emagrecimento, mas um aumento gasto calórico de treinamento, aumento de METs de dia, METs de treinamento. A intensidade, pessoal, o que a literatura traz é uma questão um pouco mais acadêmica, que é buscar treinos que estejam entre o primeiro limiar ventilatório e o segundo limiar ventilatório. Então, em torno de 60% a 80% do VO2 de pico. Ok, nem todo mundo pode ter o acesso ao seu VO2 de pico. Porém, é possível ainda adaptar alguns treinamentos para frequencímetros e se encontrar essas zonas de treinamento de uma forma mais ligada ao Borg, uma prática mais básica, com custo mais baixo também, e assim então conseguir determinar algumas zonas de treinamento. E a duração vem em torno de 30 a 40 minutos cada treino. Então aqui a gente trabalha tanto com um volume mais alto, a intensidade um pouco mais moderada, mas focando fortemente na variável de volume. E o treinamento de força também entra fortemente para esse público, priorizando um lado, porém dando a disponibilidade também de realizar outros tipos de treinamento. Aqui da mesma forma, gente, se aumenta bastante o volume de treinamento semanal, buscando maximizar também o gasto calórico. Então, no treino de força para dislipidemia, também o enfoque vai de pelo menos 3 vezes na semana a 5 vezes, buscando um treinamento, uma prescrição
mais voltado para uma resistência muscular localizada. E aí então, por ser uma parte mais de resistência muscular, o treinamento pode ser um pouco mais baixo, de 15 a 25 minutos, podendo, claro, reorganizando o treinamento e assumindo 40 minutos de treinamento também. Mas aqui sempre focando volume e intensidade. Porque aí, pessoal, a gente consegue então ter todo aquele afastamento das condições, né, de força do sangue contra as paredes das artérias. Então a gente consegue dar uma reorganizada na pressão corporal, certo? Seguindo um pouquinho mais, gente, nós vamos entrar na parte de hipertensão também, que eu imagino que é algo que vocês devem estar encontrando bastante no dia a dia, para quem já está aí na prática. E para quem está pensando em entrar na prática, gente, o que eu estou trazendo hoje é o que eu mais visualizo também, né? O que o pessoal mais procura, são as perguntas que mais chegaram até mim antes de montar essa pequena conversa com vocês. Foram dessas questões: como é que eu atuo, para que lado que eu vou, o que eu leio, qual diretriz que eu sigo. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, pode entrar em contato, o material a gente tem de sobra. Quanto à hipertensão, pessoal, então é a nossa conhecida pressão alta, é a força nas artérias do sangue, uma pressão por volta de 14/9, podendo assumir até pontos de 18/12. Então, ela tem níveis, né, sendo um pouco mais baixa até uma parte mais severa, mas todos esses pontos requerem muita atenção, muito cuidado no treinamento. E lembrando, pessoal, que o que a gente está pensando aqui é uma prescrição de treinamento que vise melhora, sendo um pilar também de tratamento. Então, tudo que eu estou comentando aqui não é um exercício de forma isolada, claro, né? Quem sabe um dia conseguir atingir um nível que essa pessoa, esse indivíduo, tenha o exercício somente ele como um remédio, mas claro que nós temos que pensar ele como um formato geral, sendo base também de sustentação, juntamente com a parte de farmacológico, juntamente com a parte alimentar também. Na parte de hipertensão, pessoal, também nós batemos fortemente no exercício aeróbico, também como as outras doenças crônicas que eu comentei até então. Aqui na frequência, pessoal, a gente buscaria na parte de hipertensão o maior número de dias da semana. Aqui nós pensamos num volume muito mais alto de treinamento e a intensidade ela vai variar muito na condição que o aluno está no momento. Então a gente pode pensar numa moderada em torno de 40% a 60% do consumo máximo de oxigênio ou da frequência cardíaca de reserva. Da mesma forma, não tenho como realizar um teste de consumo máximo de oxigênio. Nós temos aí a escala de Borg, que está fortemente já elucidada e utilizada no dia a dia, na parte de treinamento físico, e também muito estudada e muito utilizada no treinamento físico específico, porque a gente está conversando hoje, específico para as doenças crônicas também. Então, o que se fala é que o Borg, entre o número 11, que seria o leve, até o 13, que é um pouco intenso. E claro, podendo ser da escala de 11 a 13, de 6 a 20, buscando sempre uma organização do estado de hipertensão e qual é a gravidade da hipertensão do aluno que vocês estão trabalhando. Com durações de treinamento de 30 até 60 minutos. Se bate muito, pessoal, 60 minutos, porque é normalmente o que nós temos de tempo para ministrar, por exemplo, uma aula de personal, né? Nós temos ali de 40 a 60 minutos de disponibilidade, é o que se vende, né, os pacotes de unidade de aula. O treinamento de força para pessoas com hipertensão, pessoal, da mesma forma, por mais que se priorize um lado de treinamento, também é possível, não é contraindicado, mas aqui da mesma forma, por ser uma questão de controle de pressão corporal, que pode ter alguma questão mais de emergência em aula, é solicitar de 2 a 3 dias na semana, que é o que o público consegue mais realizar, com uma intensidade, pessoal, em torno de 60% a 80% de uma repetição máxima. Então aqui a gente poderia ainda ter uma atuação de testagem, buscando de 2 a 3 séries, de 12 repetições e 8 a 10 exercícios para os principais grupos musculares. Então a gente consegue ter uma diretriz muito tranquila para organizar e prescrever um treino bem seguro para esses alunos também. E aí, pessoal, com tudo isso que eu comentei para vocês, eu poderia ficar aqui horas e horas falando de cada doença crônica e como a literatura impacta e como que ela vai para a parte prática também. Mas com o que se tem hoje na teoria da parte de doenças crônicas e na parte de exercício físico,
É muito seguro aplicar as evidências que vocês encontram nos grandes sites, as grandes revistas também da área. É muito seguro aplicar toda a parte teórica como evidência também. O que a gente consegue ter uma compreensão maior é que se busca volumes e intensidades muito específicas para cada doença crônica, mas que todas, apesar de alguma dificuldade de aplicabilidade por algum teste sendo utilizado mais específico, hoje os estudos trazem muitas adaptações também dessas testagens de forma totalmente aplicáveis e com baixo custo. Então nós temos hoje toda uma organização do exercício físico para que ele promova a aderência e ele consiga visualizar o estado de treinabilidade dos nossos alunos, compreensão da comorbidade, para que realmente a gente consiga então prescrever um treinamento que traga benefícios para esse público. Dentro dessas questões que eu comentei hoje para vocês, pessoal, só para a gente finalizar uma questão que é muito interessante, uma parte que eu pretendo vir falar com vocês numa próxima live, falando só sobre isso, as evidências que vêm surgindo de outros vieses de treinamento para esse público. Então a gente bate sempre no treinamento de força e as suas variáveis também, né? O treinamento funcional, o crossfit, todas as questões. Nós batemos muito no treinamento aeróbico também, corrida, caminhada, atividade física também. Mas o que tem impactado muito no dia a dia, pessoal, principalmente para públicos com diabetes mellitus, é a dificuldade de aderência do treinamento aeróbico, como eu citei com vocês até agora, que para quase todas as doenças crônicas que eu citei, se deve priorizar a parte aeróbica, é a dificuldade de manutenção de um volume grande de treino, então de uma longa duração, com intensidade, sem que seja também encontrado e sem que aconteça situações de dores osteoarticulares. Então é o que vem hoje em dia dificultando muito a aderência desse público para o treinamento. Até em alguns casos uma dificuldade de transportar a sua própria massa corporal, advinda do aumento de peso corporal, que pode ter impactado numa obesidade mais severa ou até mesmo uma diabetes mellitus tipo 2 causada por isso então. Então a gente tem essa recomendação, né, pessoal, de 100 a 150 minutos semanais, 3 dias na semana, com exercício aeróbico. Muitas vezes pode chegar para vocês no dia a dia um aluno que vem de um sedentarismo, de uma progressão de peso muito grande, com uma sobrecarga articular. E aí nós precisamos de uma aderência, nós precisamos de uma continuidade de treino, nós precisamos promover um treinamento aeróbico com impacto e vem uma pessoa assim e acaba tendo dificuldades por sobrecarga articular com o surgimento de dores articulares. E aí vem aquele susto pro profissional, né? Eu preciso promover isso, as diretrizes me falam nesse tempo, nesse volume e nesse tipo de exercício. O que nós vamos conversar numa próxima live, pessoal, mas eu já quero deixar a pulguinha aí em vocês, é a possibilidade e o que a literatura traz, teoria, e que está sendo aplicado na prática e está tendo grandes respostas e grandes benefícios na parte de venda de produto, venda de aulas para esse público. Principalmente para diabetes mellitus tipo 2, é o treinamento aquático para esse público. E aí no treinamento aquático, pessoal, ele se tornou hoje uma alternativa para que se consiga ter duração, uma intensidade adequada, com maior segurança osteoarticular. Dentro dessa parte de treinamento aquático, hoje em dia se traz muito jogging aquático, se traz questões de hidroginástica, caminhada em piscina rasa e o jogging, que é a caminhada em piscina funda. Então a gente consegue ver uma alternativa que possa então vir a sustentar essa intensidade, sustentar essa carga por mais tempo, certo? Mas isso é um assunto que eu vou falar no próximo dia com vocês. Então hoje a gente fica aí com a ideia de que é possível treinar, é um pilar de tratamento, certo? Sozinho também não, nós precisamos de uma parte alimentar, nós precisamos de um grupo multiprofissional. Mas a nossa área, a qual eu estou falando hoje, que é a área da educação física, tem um viés gigantesco de atuação, tem público para isso e nós somos hoje em dia um profissional que precisa ter noção dessa parte, precisa estudar essas doenças, precisa compreender de forma fisiológica e metabólica
os impactos biomecânicos, os impactos cinesiológicos, para conseguir trazer todos os benefícios que nós já sabemos do exercício físico, os benefícios de ordem metabólica, hormonal, enzimáticas, cerebrais, funcionais, até a parte metabólica mais de fisiologia celular e realmente conseguir trazer mais vida, mais qualidade de vida e saúde para esses nossos alunos. Certo, gente? Vocês têm alguma dúvida por aí? Que a coisa eu lancei para mim. Se vocês deixarem, eu fico falando 3 horas aqui. A live vai ficar aí para vocês, tá, gente? Qualquer dúvida que vocês tenham quanto à temática, material, queiram alguma informação quanto a diretrizes, vocês podem entrar em contato. Hoje aqui eu trouxe uma parte mais ampla, assim, mais uma conversa mesmo. Pretendo retornar em breve, falando bastante ainda de treinamentos específicos para cada doença crônica e também fortemente ir para essa área do treinamento aquático, que é uma área que vem crescendo bastante e que está pegando todo o público aí de doenças crônicas e trazendo uma ótima resposta no dia a dia de todas essas pessoas. Dúvida, gente? Tem um pessoal que elogiou aí a aula, obrigada. O Will, valeu, Will. Lá atrás teve uma pergunta, ela está lá em cima. Foi de uma menina, se ela estiver ainda aqui, pode dar mais um grito aqui pra mim. Gente, de conteúdo era isso hoje então, certo? Foi mais para dar uma pincelada para vocês dessa temática. Eu espero que daqui eu consiga tirar alguém que venha para essa área de atuação. De qualquer forma, a PhysioWorks fica totalmente disponível para encaminhamento de materiais. Vocês podem entrar em contato comigo também. O meu Insta é prof.salime. Eu estou disponível, eu trabalho com essa população. É uma temática que me interessa muito. Eu já muito prescrevi treinamento para esse público. Eu já tive aluno que começou o treinamento de corrida com medicação de hipertensão e finalizou o treinamento sem nenhuma medicação. Então, quando nós vemos na prática o quanto o exercício físico realmente é capaz de ser um remédio, quando bem prescrito, com a dosagem correta e sem aquela pausa, e sim com continuidade, os benefícios são gigantescos. É bonito de ver, gente. Nos vemos então logo mais. Um beijo para todos. Muito obrigada pela participação de vocês. Semana que vem tem mais live, tem live de apresentação, tem live de conteúdo. Esperamos vocês e lembrem lá que nós temos todas as pós-graduações que já estão com as matrículas abertas. Eu tenho 3 pós que eu estou aí incomodando vocês e sou professora das 3 também. Então a gente venha estudar conosco, certo? Todo o nosso grupo agradece a participação de vocês e nos vemos na próxima. Um beijo, boa noite. Valeu, gente!